Aí, descobri tudo. Olha aí, descobri tudo. Descobriu o quê, amor? Você tá ficando doido? Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Me enganando há mais de 5 anos. Eu te enganando, amor? Sim, você tá me enganando. Olha aí pra você ver os exames. Você não tá vendo não, olha aí. Tá dizendo aí que eu não posso ter filho. Filho homem. Sim, exatamente, eu não Nós posso ter temos filho. o quê? Nós temos o quê? Filha. Filha mulher. É verdade. É mesmo, Aí você vem falar que eu tô te enganando. nós ter filho mulher. Mulher. Aqui tá falando que você não pode ter filhos. É mesmo, rapaz, olha. Você não pode ter filho homem. Mas Eu não filha po- mulher você pode. É mesmo, eu não posso ter filho homem. Pois é. Aí vem me acusando assim. Mas do filho nada. mulher eu posso ter. Pode. Nós não temos filha mulher? Verdade. Toma esse exame aí, ó. Esse trem não vale não, presta atenção. E eu pensei que eu tava era na gaia, ó. Não, eu não posso ter filho homem, mas filho mulher eu Filha posso. mulher, nós temos filha. Olha, eu pensando que eu tava na gaia.